Este segmento termina a discussão de tipos de pesquisa em ciência da computação. Vamos passar para a pesquisa empírica? Temos um pequeno problema aqui com o vocabulário. A palavra empírica significa coisas diferentes para pessoas diferentes e tem um sentido popular que está errado. Por exemplo, eu estou lendo aqui de uma definição que eu achei na web. Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Essa definição está completamente errada. Na verdade, a primeira parte está certa. Empírico é algo que é baseado em observação. A segunda parte que diz que, portanto, a gente não se apoia em métodos científicos está completamente errada. Então, aqui quando eu digo pesquisa empírica, digo pesquisa científica usando método científico que é baseado em observações, em formulação de hipóteses, testes experimentais e assim por diante. Também chamamos essa pesquisa empírica de ciência da computação experimental, embora eu não goste muito da palavra experimental, porque é possível fazer ciência e é possível a gente usar métodos empíricos que não sejam experimentais. A gente viu que existem métodos empíricos como estudo de caso descritivo, estudo de caso comparativo, survey. Então, nem sempre fazemos experimentos quando a gente observa. Por isso que eu não gosto da palavra ciência da computação experimental, mas ela é muito usada na comunidade. A ciência normalmente é bastante analítica, reducionista, como a gente já falou antes, mas no caso da pesquisa empírica na ciência da computação, ela frequentemente é sintética. Nós vamos observar conjuntos cada vez maiores de entidades, nós vamos integrar várias entidades, fazer sistemas complexos e nós vamos observar o próprio sistema complexo. A gente não vai tentar pegar um sistema complexo que nós construímos, a gente não vai tentar entendê-lo quebrando em partes menores, tentando entender as partes menores. Queremos justamente entender o comportamento emergente de grandes agregados, grandes sistemas. Então, isso é uma diferença entre a ciência normal e a ciência empírica, a ciência da computação empírica. Nós somos muito mais sintéticos do que analíticos neste caso. Algumas pessoas perguntam por que tem que experimentar na ciência da computação? Será que a gente não conhece os artefatos que a gente mesmo constrói? Se eu vou construir um artefato, eu conheço perfeitamente esse artefato. Eu construí esse artefato. Você não acha? Não está certo da gente dizer que eu conheço aquilo que eu construí? Certo? Eu vou dar 2 exemplos para você pensar. Aqui está um microprocessador chamado IBM Blue Gene K, de 2012. Ele tem 18 cores, ele tem 1 bilhão, não é milhão, 1 bilhão e meio de transistores. E se eu perguntar para você, será que eu tenho hotspots aqui? Será que ao ligar esse processador, por exemplo, será que algum lugar vai esquentar demais e queimar o chip? Você consegue responder, mesmo que seja você o arquiteto, o engenheiro que construiu esse chip, você vai conseguir responder a uma pergunta dessas? Acredito que não. Aqui está outro exemplo. Esse belo desenho colorido é uma representação dos maiores roteadores da internet. Apenas alguns dos maiores. Eu acho que, se não me engano, tem uns 10 mil pontos aqui. Tem muito mais roteadores do que isso na internet. Será que nós conhecemos, será que nós sacamos o comportamento emergente de uma rede dessas? Será que nós podemos pegar grandes sistemas como, mesmo, por exemplo, uma rede de relacionamentos no Facebook? Será que nós conseguimos saber que comportamento emergente, comportamento viral, por exemplo, como é que essas coisas vão
ocorrer? Como é que ideias vão se propagar no Facebook, por exemplo? Então, esses sistemas super complicados, super complexos, embora tenham sido construídos pelo homem, pelo ser humano, eles têm um comportamento emergente que nós não conhecemos. Nós conhecemos as partes que foram juntadas para fazer o sistema, mas nós não temos conhecimento do comportamento do sistema como um todo. É por isso que precisamos experimentar com nossos sistemas. Então, nós experimentamos na ciência da computação para conhecer o mundo que criamos, as entidades complexas que criamos, para complementar a teoria que criamos, experimentando com resultados teóricos, nos faz apreciar melhor como eles podem ser usados, e para dar suporte ao projeto e à engenharia. Então, ideias que parecem boas nem sempre funcionam na prática. Devem ser testadas em condições realistas, por exemplo. Então, para provar que novas versões de fato são melhores, nós precisamos experimentar depois que a engenharia foi feita. Eis um exemplo de pesquisa empírica. On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic, de 1993. O que o artigo apresentou foi uma comprovação empírica de que o tráfego numa rede Ethernet não é como se pensava, não é o que a gente chama de Poisson. Tem um comportamento muito mais semelhante a um fractal. Você deve lembrar que um fractal, quando você faz um zoom dentro de um fractal, a estrutura microscópica ela é semelhante à estrutura macroscópica. Mais você entra dentro do fractal, mais você vê que as estruturas se repetem em outras escalas. Vai ficar melhor de entender aqui. Aqui estão 3 colunas, a coluna chamada Poisson, a coluna chamada medição, a coluna chamada fractal. Então, no tráfego Poisson, vocês estão vendo aqui 1, 2, 3, 4 gráficos de tráfego, a intensidade do tráfego aqui no eixo vertical, a intensidade do tráfego. E no eixo horizontal temos o tempo. 0 a 6 segundos, 0 a 60 segundos, 0 a 600 segundos, 0 a 3.000 segundos. E vocês estão vendo que o tráfego aqui é muito bursty, ele tem muitas rajadas para cima e para baixo. Esses 6 segundos, na realidade, estão aqui, dentro do próximo gráfico. E você vê que de 0 a 60, eu tenho rajadas ainda, mas eu tenho menos rajadas, menos pronunciadas do que aqui. A gente chama isso um efeito de smoothing, ou suavização. Se você pegar esses 60 segundos aqui, você verifica na próxima escala de 0 a 600, você vai ver que tem mais suavização ainda, tem muito menos rajadas aqui, e no próximo, que vai de 0 a 3.000, tem menos rajadas ainda. Então, isso é o processo, isso é o que acontece quando o tráfego obedece ao que a gente chama um processo de Poisson, que eu não vou tentar definir aqui, mas é muito usado, é uma suposição muito usada na análise de desempenho de redes, que o tráfego obedece um processo de Poisson. Quando a gente agora mede o que realmente ocorre numa rede real, a gente vê que, como você pode ver daqui para cá e para cá, que as rajadas continuam. A gente tem um comportamento de fractal, significa que a estrutura em rajadas, quando eu vou numa outra escala, ela continua, seja numa escala maior, da menor para maior, ou então numa outra direção, posso partir da escala maior para uma escala menor e eu vou ter um comportamento semelhante. A estrutura em rajadas permanece. Se a gente modelar esse tráfego como fractal, usando alguma equação de fractal, a gente vai ter um comportamento onde a rajada
existe em todas as escalas de tempo. Vocês estão vendo aqui? Você vê que a segunda coluna e a terceira coluna são semelhantes e são muito diferentes da primeira coluna. Esse artigo, portanto, foi muito importante porque ele destruiu a suposição que foi feita por quase todo mundo, inclusive eu fiz isso no meu doutorado, de que o tráfego seguia um processo de Poisson. Então, isso é um exemplo de uma pesquisa que foi feita através de centenas de milhões de medições ao longo de 4 anos e que destruiu a suposição de Poisson. Muito obrigado.